interpretação dominante da esquerda sobre o golpe. O que é que eu digo naquele livro? Né? Digo, olha, isso aqui não tem nada a ver com a corrupção, não tem nada a ver, não tem de Moro, Lava Jato, Deltan. Eu disse isso em 2016. Né? É uma canalice, é uma fraude, é uma mentira. Né? E o que está em jogo, efetivamente, é uma tradição secular de golpes de Estado, que são sempre construídos a partir dessa invenção desse falso moralismo brasileiro. Percebe? Né? Então, a causa do golpe não teve nada a ver com moralismo, inclusive porque a classe média branca que saiu às ruas, né, pedindo, né, quer dizer, naquelas manifestações de 2015 e 2016, estimuladas pela Lava Jato e pela imprensa venal e elitista brasileira, né? Essas pessoas não têm nada contra a corrupção, Solon. Nada. Desde que seja a corrupção feita pela elite. Né? Quer dizer, basta que a gente compare a reação das pessoas com aquela produção que hoje em dia a gente sabe falsa, né? E fraudulenta de supostos crimes de Lula e de Dilma, né? Entende? Com a real corrupção filmada que todo mundo viu, ouviu, de Aécio Neves e Michel Temer. Entendeu? Quando contra Lula e Dilma saíram milhões de pessoas na rua, 1,5 milhão em São Paulo, Solon, né? Eu estava lá e vi, né? Entende? E eles eram todos quem? Eram branquinhos, bem vestidos e histéricos, entendeu? Né? Agora, com Michel Temer e Aécio Neves, não saiu nenhum branquinho histérico em nenhuma cidade. Ok? Tá? Isso mostra o quê? Não era corrupção. Né? Senão você teria o mesmo tipo de comportamento para o mesmo fato. Não é? Percebe? Né? Se não é a corrupção, né? Se esse pessoal é conivente, não tem nenhum problema quando a elite brasileira rouba, então não tem nada contra a corrupção que aconteceu no governo, foi outra coisa completamente distinta. Foi o quê? Processo de inclusão popular. Essa é a tese que eu desenvolvo nesse livro. Os golpes de Estado no Brasil foram todos eles provocados para aportar processos de inclusão de negros, mestiços e pobres, né? Por nenhuma outra razão. Né? Então, é isso que eu vou... Né? Como eu refiz esse livro. Né? Quer dizer, e essa se tornou também a interpretação da esquerda do golpe. Ou seja, foram as virtudes do PT, foi o fato de você ter posto negros nas universidades, ter dado carteira de trabalho para empregada doméstica, ter aumentado o salário real dos trabalhadores que passaram a ir a shopping centers, a andar de avião, que incomodou a classe média. Né? Então, é uma coisa muito distinta. Né? A classe média se incomoda com isso, por conta disso ela vira a tropa de choque da elite, e a elite predatória brasileira, do curto prazo, ela não quer inclusão popular. Por quê? Porque ela quer roubar o orçamento público, apenas ela. É simples isso. Né? Entende? Quer dizer, a reação contra Vargas e contra Lula foi a mesma. Né? Foi para retirar do Estado alguém que estava produzindo um processo importante, né, de inclusão dos pobres. Para isso, você precisa usar uma parte do orçamento para a maioria, que o orçamento é pago, inclusive, pelos mais pobres. Né? Mas a elite não quer isso. A elite quer roubar só ela o orçamento. Como ela faz hoje em dia. Né? Uma dívida pública fraudulenta, né? Que ninguém sabe o que você recebeu com ela. Ela é um segredo, né? E ela é montada ainda potencializada, turbinada por juros escorchantes. Isso é uma enorme transferência de renda do povo para uma meia dúzia, né, de exploradores que estão por trás dos bancos. Né? Por trás do banco está essa nossa elite. Né? E ela rouba o dinheiro legalizado, um roubo legalizado, porque domina o Banco Central, domina o parlamento, domina a imprensa, etc, etc. Né? Então, quem rouba é a elite. Né? E a elite quer roubar tudo. Né? Ela não produz nada, não é uma elite industrial, não é uma elite financeira, né? Ela só é predatória, né? E tem essa parte dessa elite rural nossa
que é uma elite de assassinos e ladrões. Isso não é retórica, Solomon. Isso é fato. Né? A forma como se dá a acumulação de riquezas entre nós há 500 anos, inclusive até hoje. Né? Então, a ideia que eu tive foi o quê? Mostrar à sociedade, né? Entende? Que eu percebo isso como sendo a minha responsabilidade como intelectual, quem é o seu verdadeiro inimigo, e não os inimigos que são construídos pela elite e pela imprensa elitista e pelos intelectuais elitistas, né? Inclusive os que são da esquerda, que repetem esse tipo de bobagem, né? Entende? Para que o povo saiba quem é o seu real inimigo. Essa foi a ideia, né? E reconstruir, portanto, como se dá essa cultura de golpes de Estado. Que um país que desenvolve uma cultura de golpes de Estado, Solon, o que ele está fazendo, no fundo, o que é? É criminalizando o voto desse pobre e a soberania popular. Né? Obviamente, a gente pode aprofundar esse tema, de que modo, que essa é a minha tese também, o racismo racial, que imperava antes de Vargas, vai se transformar, né, pela engenhosidade de grandes intelectuais, né, numa espécie de racismo cultural. Né? Porque essa classe branca se vê como europeia e a elite, especialmente a de São Paulo, se vê como americana. Entende? Num país de gente corrupta, né, e um bando de ladrões, supostamente. Isso é que foi montado. E é nisso que nós acreditamos. E a gente precisa criticar as interpretações dominantes, senão a gente não pode ter um comportamento distinto.